Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né? E vamos falar como que a gente fez isso, né? Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje vamos falar de um tema muito diferente, muito importante, principalmente para você que é dono de uma empresa, que é o financeiro de uma empresa, sócio de uma empresa. Fique com a gente e se surpreenda. Tradicionalmente estou aqui com meu amigo, meu sócio, Rafael Melo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Clauber. Boa noite, ouvinte, né? O nosso espectador aí. É um produto... o legal do episódio de hoje é que é um produto que acho que você tem mais, né, muito mais conhecimento aí, mas eu não conheço tão bem. Então a gente vai aqui fazer o papel de quem está nos ouvindo e perguntar tudo que a gente precisa saber aqui, né? Rafinha, eu já gostei que você acha que eu sei o que eu não sei, mas vamos lá. Eu vou explorar os nossos convidados, né? Por isso que a gente tem especialistas, né? Exatamente. E quem está com a gente hoje, que vai nessa jornada, são dois feras do mercado, duas pessoas incríveis que conhecem muito desse tema. Ele é formado em finanças, soma 7 anos de experiência em ramos de seguros pessoais, patrimonial, atuando em nível tático e comercial, tendo passagem por bancos, por grandes bancos brasileiros, e hoje está na seguradora Potencial e na XP. Tailon, seja bem-vindo, Tailon. Obrigado, Glauber. Obrigado, Rafa, pelo convite. Vamos explorar esse tema que eu gosto muito e tenho certeza que o público vai gostar bastante também. Show de bola. Maravilha. Vamos nessa. E a nossa convidada é advogada, formada pela PUC, com mais de 20 anos de experiência jurídica, atuando há mais de 15 anos no mercado segurador, em grandes seguradoras. Ela tem uma carreira incrível. Se eu ler tudo aqui, eu vou demorar bastante. Então, seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada pelo convite, por poder participar aqui com vocês. Acho que a gente podia ter pulado essa questão de 20 anos, 15 anos. Isso daí a gente deixa, mas só fala que é muito tempo. Deixa no ar, né? Deixa no ar. Isso foi trabalho infantil. Ah, certeza. Alguém tem que ser processado aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês, falar de um assunto que eu gosto muito. Dentro de seguros, a gente vai falar do meu preferido hoje. Então tem um lugar especial no meu coração. A Michele está desempenhando aí o papel de head de seguros PJ na XP Empresas. Isso. Eu sou head comercial de seguros PJ na XP e aí a gente atua com seguros para empresas. Perfeito. Tailon, quando você puder falar mais próximo aí, só para a gente ouvir melhor aí, a galera te ouvir melhor de casa. Beleza? Vamos nessa. Então, uma preocupação que quem está assistindo a gente, que é empresário, que é sócio de uma empresa, diretor de uma empresa, que ele pode ter, poxa, aquele imóvel não é próprio, não é sede própria, é imóvel alugado. E como que ele garante essa locação, até porque ele tem a tranquilidade de trabalhar, e essa preocupação não seja uma preocupação dele, da locação do imóvel, né? Ele tem uma solução que consiga trazer tranquilidade e ele focar no business que ele faz. Qual é essa solução, Michele? Se a gente parar para olhar no Brasil, a maior parte dos imóveis está garantido com aval pessoal. Então, você imagina que você é dono de uma empresa, assinou ali, deu o seu aval pessoal de que se não cumprisse a obrigação pagando os aluguéis, você se compromete pessoalmente de cumprir aquilo ali. Aquela obrigação física, né? Na pessoa física. Se a gente parar para pensar isso hoje, chega a ser uma loucura. Você está colocando o seu dinheiro, o seu patrimônio na pessoa física para resolver uma questão que é da pessoa jurídica, que é da empresa. Para isso existe uma solução em seguros. Eu gosto muito quando você fala de seguros, porque a gente nunca está falando num gasto ou num custo. Estou falando numa solução. E aqui a gente hoje vai conversar sobre solução financeira, né? E a fiança locatícia para empresas, ela é uma solução financeira. Então, imagina que ao invés de eu colocar lá uma assinatura no aval pessoal, pegar um dinheiro e calcionar ali em dinheiro, eu posso comprar uma apólice de seguros, que é bem esse o termo mesmo. Então, eu vou fazer uma apólice de seguros por uma fração do custo daquele dinheiro
eu vou pagar uma apólice que vai garantir não só o pagamento dos aluguéis. Então, você imagina que quem está comprando e quem está recebendo vai ter uma garantia muito melhor do que se fosse apenas ali 3 meses de aluguel. Eu vou garantir mas o 12 calção meses. É isso, né? É só o aluguel. É só o aluguel. Se for o nome da pessoa física ou um depósito, é só São o as aluguel. obrigações ali do aluguel. Quando eu ponho em dinheiro ou uma capitalização, por exemplo, eu estou garantindo só o aluguel. Mas Isso. pensa que quando eu estou fazendo uma apólice de seguros, eu posso colocar de cobertura IPTU, despesas extraordinárias, pintura interna e externa. Olha a gama... Luz, pode colocar? Pode colocar. IPTU. A gama é enorme de coberturas que a gente tem hoje à disposição para proteger quem está alugando aquele imóvel. Nós temos 2 pontas protegidas, trazendo uma segurança jurídica fantástica ali, uma segurança financeira. Se a empresa não cumprir com a obrigação, a seguradora vai cumprir. Por isso que é muito importante a gente ter uma seguradora de ponta, de primeira linha, fazendo esse tipo de operação. Sim. É importantíssimo que quando o cliente que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, for procurar uma opção de seguradora, tem que procurar uma seguradora de primeira linha que vá cumprir essa obrigação. É porque uma preocupação que tem que ter ali é dele garantir o aluguel. Isso. Mas com o seguro fiança, ele está protegendo o patrimônio da pessoa física. Ele está protegendo as obrigações. Se for no aval, será da pessoa física. Mas pensa que quem está alugando o imóvel à empresa, ela não tem nenhuma intenção ali de não pagar. A intenção dela é cumprir aquela obrigação. Mas muitas coisas podem acontecer. Nós estamos no Brasil, né? Existe o risco Brasil no meio do negócio. Quem está alugando o imóvel para aquela empresa não vai se preocupar apenas em receber o aluguel, mas em receber de volta o imóvel no caso de não cumprimento no estado em que ele foi alugado. Por isso que eu digo que a gente está protegendo aí as 2 pontas. Sem dúvida. Isso para quem está alugando, né? E para quem está também, para quem está alugando como empresa e para quem tem o imóvel para ser alugado. Imagina que tanto o locador como o locatário vão ser beneficiados. Um vai ter um custo menor do dinheiro, então o custo do dinheiro dele vai ser menor, porque ele vai pagar uma fração, a gente está falando de taxa, e para quem está recebendo vai ter a segurança. Entendi. Você comentou que a gente pode colocar a conta de água, luz, IPTU. Isso São é uma as novidade, verbas. né? Algum tipo de manutenção do imóvel também pode colocar? Não? Pintura interna e externa, por exemplo, Pode. pode colocar. Tem uma gama São enorme de coberturas coberturas. adicionais. Isso. Que legal. Tem a cobertura Exatamente. básica e tendo as coberturas, como é os seguros em geral. Pensa que para cada problema que já existiu, vai ter uma solução no seguro. Olha que legal quem está assistindo a gente. Você que tem um imóvel alugado da sua empresa, continue, que vem muita coisa boa pela frente. Quando eu ouço você falando das soluções, ele me parece com aquele seguro residencial da pessoa física, mas não é necessariamente isso, porque você está envolvendo os aluguéis, o recebimento disso, né? É legal a gente usar mesmo esse tipo de referência para quem está assistindo pensar. As coberturas como tem no residencial, quando você vai contratar no residencial, você pensa danos elétricos, ruptura de tubulações. Existe uma versão disso para o locatícia, que vão ser os problemas que mais acontecem quando você está recebendo de volta um imóvel. Pensa que quando está desenhando uma apólice, eu sempre tenho que partir do pressuposto e aí eu vou usar uma linguagem aqui mais do dia a dia, tá bom? Se der ruim, se deu ruim, aconteceu tudo de errado, o que pode trazer de problema para o dono do imóvel? E aí isso virou cobertura. Então, essas coberturas que a gente contrata, né, na apólice é para resolver esse tipo de questão, que é o que acontece no residencial, quando você fala de ruptura de tubulações, de danos elétricos. É mais ou menos esse escopo aí da isso, coisa, né? Esse comparativo. Isso é um produto novo, tem pouco tempo. Não, é interessante, né? É um seguro que já existe há muito tempo, pouco divulgado ainda quando a gente está falando de empresas, e é uma solução fantástica. A maioria das empresas, muitas vezes, coloca ali o dinheiro de 3 meses em caução, um dinheiro que podia muito bem estar investido em um ativo mais interessante. Dinheiro tem que fazer dinheiro. Dinheiro não é para ficar parado em nenhum tipo de operação, né?
vocês que entendem melhor que eu de investimento, com certeza podem pegar esse dinheiro dos 3 meses de aluguel, e nós estamos falando de empresas que têm uma laje inteira, galpões, esse tipo de empresa colocando esse valor, investindo de uma forma mais inteligente, paga o seguro e ainda sobra bastante coisa para investir na empresa. É porque quando a gente olha para esse mercado de seguros, a gente vê mais seguro de carro, seguro saúde, seguro de vida, previdência privada. E até os corretores de seguros, talvez todos não façam esse tipo de seguro. É um seguro um pouco mais específico, né? Mas, dado a isso não ser tão conhecido, e quem está assistindo está tendo o privilégio de conhecer de pessoas especialistas como vocês, é caro. Não é caro. Olha. Não é caro. É uma fração, porque é uma taxa, né? É uma taxa que é uma fração do que você pagaria ou do que você perderia numa capitalização. Então, quem tem capitalização hoje, não mate o mensageiro, por favor. Eu estou aqui só para dizer que não vale a pena deixar o dinheiro na capitalização. Então, como solução, para o aluguel. Uhum. Então, você tem outras formas de utilizar a capitalização como instrumento que não é legal para aluguel, né? Então, é uma fração, nós estamos falando de uma taxa anual sobre o valor que você vai pagar de aluguel, sem falar das inúmeras vantagens que são as coberturas que eu disse. E é uma solução até para clientes que hoje não sabem mais, para quem tem um consultório, para quem tem um escritório. Nós não estamos falando só de clientes gigantes. É uma solução para a pequena empresa, para o empreendedor que está ali começando, que precisa alugar uma sala. E aí a gente tem algumas soluções a partir de tanto tempo que ele tem empresa aberta. Tudo isso a gente tem que ver. Mas eu estou falando do pequeno empreendedor até o grande, que tem galpões enormes, lajes inteiras. É uma solução bem eclética. Mas eu acho que é um pouco complexo para contratar. Eu estou aqui fazendo um papel para provocar eles. Mas como que é essa contratação do seguro fiança? Ele é muito complexo? Ele é simples? Como que é? É uma análise de crédito, né? Então, passa pelo pressuposto, num entendimento básico, a minha capacidade de garantir as obrigações daquele aluguel, né? Ou das multas, porventura, que possa vir ter num distrato. Então, assim como qualquer análise mais simples da própria imobiliária, os três últimos olerites que a gente ouvia bastante, o imposto de renda, para ver se o seu aluguel é compatível à tua renda, é basicamente essa análise. Claro, quanto mais sólida, mais forte a situação financeira ali do locatário, mais barato a taxa, como a Michelle disse, fica. E aí, mais barata essa precificação fica também, né? E aquela coisa de... Acabou o fiador, né? Então, além do calção, tem a questão de um fiador, de um terceiro. Então, traz toda uma insegurança para o inquilino ali, que vai precisar se dispor de um recurso financeiro ou pedir um favor, entre aspas, para um fiador. E tem aí uma boa seguradora por trás. Boas negociações também vêm através disso, né? O locador faz questão de um bom seguro-fiança para te dar um bom preço, para te dar um bom imóvel. Sabe o que é interessante? A gente está aqui com a Potencial Seguradora, que é líder no segmento de garantia e vice-líder em fiança locatícia. A Potencial ela tem uma solução online para até um limite determinado ali, e é um limite até alto, de aluguel, mais verbas, em que você pode fazer a cotação e a emissão na hora. Então, você coloca ali o CNPJ, dependendo da análise que ele fizer, você consegue ter uma resposta na hora de qual é o custo e já pode seguir com a emissão. Então, hoje a gente tem ferramentas de boas seguradoras que fazem isso ser mais rápido. Você achou que era complicado? Não é. Já te mostrei. Porque o seguro fiança para locação de residência já é mais conhecido, até algumas imobiliárias oferecem, né? Isso. Mas para uma empresa, para uma laje, que nem você falou, uma empresa de médio porte, os riscos são diferentes, né? Mas já existe essa análise online e a Potencial tem isso já no portal. A gente é vice-líder de mercado no fiança aluguel, a gente tem alguns diferenciais.
flexibilidade em pagamento, a própria emissão na ponta numa análise de crédito mais automática. E a gente também precisa pensar num corpo, num sinistro, né? Qual que é a qualidade desse sinistro, né? Então, o locador ali, a pessoa que tem o imóvel, também vai ter essa segurança, né? Que o sinistro, ou seja, todas as ações judiciais e até antes, na fase de acordo, vão ser tomadas de uma maneira mais tempestiva, para esse imóvel ficar desocupado mais rapidamente. Então, é bom para os dois lados. Sinistro é o famoso deu ruim, tá? É aquilo que a gente faz e não quer usar, mas quando precisa, não dava para não ter, né? É isso aí. Tem que ter. E pensando assim na vida do empresário, né, Rafa? A gente tem clientes assim. Eu acho que o que você comentou, Michele, é muito importante, porque se você pegar o recurso e fazer um depósito, ou colocar ali o teu patrimônio pessoa física, que o empreendedor, né, é um cara otimista pra caramba, porque ele gera emprego, ele luta contra um monte de imposto que, quando ele vê o maior sócio dele, tem uma empresa que eu conheço que eles colocaram uma cadeira e colocaram um boneco com uma plaquinha, senhor imposto. Falei, esse aqui é o nosso sócio majoritário. E tá lá, acho que vão tirar agora, que faz uns dias já vão tirar. E deram uma palestra sobre isso. Então, o empresário usar uma ferramenta do mercado que protege ele, pagando uma fração, sem complexidade, que talvez a gente imagina que é difícil, é uma baita solução, né? É uma solução que não dá para ele ficar sem, eu acredito. Esse trabalho que a Farol faz, que é de dar consultoria e soluções financeiras para empresas e para os seus clientes, pessoas físicas, pensa que para isso hoje a gente já tem soluções em seguros para empresas. Então, esse trabalho que vocês fazem hoje, dando esse tipo de consultoria para os clientes, você já tem isso também para as empresas. Então, o cliente de vocês, quem está assistindo a gente, tem essa gama enorme de soluções e pensar naquilo que eu falei. O dinheiro tem que fazer dinheiro. Dinheiro não é para ficar parado, garantindo o contrato. Ele tem que estar em movimento, atuando para a empresa, e não como um peso morto na empresa. Uma pólice de seguro, ela normalmente serve para ser uma fração desse custo que seria, né, um depósito do tamanho total, e para se alavancar, né, alavancar essa operação, né, a necessidade da empresa. Michele, você falou que nós temos aí uma gama de soluções dentro do XP Empresas, dos seguros. Consegue falar assim, um pouco de tudo que tem dentro dessas soluções? Falo com prazer. Vou gostar de falar aqui e explicar para vocês que estão aí ouvindo a gente e assistindo, procurarem a Turma da Farol para saber o que a Farol tem de seguros PJ, seguros empresas para oferecer para os seus clientes. E aí eu vou começar dando um panorama rapidinho aqui para vocês. A Potencial Seguradora, que está aqui com a gente, ela é uma investida da XP. Nós somos parceiros, além disso. Ela é uma seguradora líder no garantia, no seguro garantia que a gente vai falar, vice-líder no locatícia. E nós trabalhamos juntos em soluções financeiras de seguros para as empresas. Então, o cliente de vocês que procurar por soluções de seguros para a empresa, hoje vão ter algumas soluções em que a gente faz com a Potencial, porque tem solidez, traz a marca, tem o nome, é uma seguradora 100% brasileira, então a gente tem muito orgulho de trabalhar com eles. E eu trabalho os produtos que eles vendem e a gente tem alguns outros parceiros que eu trabalho outros seguros. Qual o tipo de solução que uma empresa vai procurar a Farol, por exemplo, para para consumir através da XP? Nós vamos ter seguro garantia e o fiança locatícia, que nós estamos falando aqui. Nós temos seguros de responsabilidade civil, e aí nós estamos falando de profissional, como médico, dentista, advogado, que é um seguro fantástico para proteger esse profissional com danos contra terceiros. A gente está falando de seguro de responsabilidade civil das decisões dos gestores da empresa, para administradores de para negócios. administradores, gestores dos negócios.
Só daqui a gente já tem um monte de gente que está ouvindo que com certeza parou agora para pensar se está protegido nas decisões que toma, né? Quer dizer, aquilo na pessoa física, né? Aquele administrador, ele responde por um CNPJ. É isso aí. E o que acontecer de errado, né? Que essa empresa eventualmente causar dolo a alguém, ele tá frito, né? É isso aí. Então tem que ter... E o custo é muito baixo. Quando você começa a fazer análise, as pessoas não têm noção. E eu gosto de usar exemplo. A gente fez o seguro para uma dentista, 300 mil de cobertura por 1 ano. E aí ela colocou lá as coberturas que queria. E no final ficou R$ 1.600 por ano. Bom. Dividido em 10 vezes. Numa proteção que tem, inclusive, assessoria jurídica, caso algo aconteça. Estamos falando de uma proteção incrível num custo muito baixo. Estou só dando um exemplo, mas temos coberturas diversas para isso. E aí, em benefícios corporativos, o cliente pode procurar vocês para falar de saúde, são os planos de saúde, e a gente cota o mercado todo, tem uma consultoria fantástica por trás disso, porque imagina que a gente só não vai te dar uma cotação de saúde. A gente vai falar se o seu plano está adequado ao que você precisa, onde está a melhor opção do mercado, se vai ter um reajuste de X, a gente conseguiu um custo de Y. Então, é uma consultoria mesmo em saúde, dental e vida em grupo. E o plano de saúde, eu acho que a cada 2 anos a empresa tem que cotar, né? Ou a cada ano, porque... A maioria muda, a cada né? ano. Ele muda e você consegue ter uma congênere num preço melhor, né? Vendo a massa, né? Como que está a sinistralidade, é possível fazer uma mudança sem prejudicar a qualidade e o preço mais acessível para a empresa e fazer caixa para a empresa. Exato. Uma das coisas que a gente faz bastante é analisar o plano que a empresa tem atualmente e falar, olha, está bem, está adequado, pode seguir. Ou não, a gente tem um mais adequado. Você não vai ver a gente empurrando um plano de saúde para uma empresa que já está utilizando um plano adequadamente. Sim. Pensa que ele é um cliente do ecossistema XP. A gente fala do universo XP. Então, eu não quero empurrar um plano de saúde para ele e ele ficar mal atendido aqui. A nossa intenção é que ele fique bem atendido em todo o ecossistema da XP. Esse é um ponto importante, né, Rafa? Que a gente comenta aqui, Michele, somos um escritório 360. Então, a gente tem um cliente no centro e todos os serviços e produtos do mercado para trazer de acordo com a necessidade do cliente. Então, como que eu vou empurrar alguma coisa se ele é meu cliente de investimentos, ele é meu cliente em outro produto, ele é meu cliente em fiança? Então, ele tem realmente o olhar dos profissionais de acordo com o interesse dele, né? Aquilo que ele precisa, né, Rafa? É isso. A gente quer que o cliente fique bem atendido na XP. E aí pode ser em saúde, pode ser em câmbio, às vezes em fiança bancária. Como a gente vai atender o cliente da melhor forma? E dentro de seguros para empresas, a gente tem essas soluções. Legal. Queria perguntar aí para o Tylon, a gente está falando dessa parte do aluguel, né? A gente falou, o nome desse produto é? A Potencial a gente chama ele de fiança aluguel. Tá? Fiança aluguel. A gente está falando de vários nomes, fiança locatícia, seguro aluguel. Então, mais ou menos esse nome que circula pelo mercado. Tá. E a gente tem também o seguro garantia, que é uma outra coisa. Acho que eu vou tomar a liberdade de dizer isso, né? São irmãos próximos, né, Michele? São bem próximos, assim. Acho que parte muito dessa mesma essência, de garantir uma obrigação contratual. Tá. Você pode nos ajudar melhor aqui, a entender eu como leigo no garantia, o que ele cobre? Sabe o Globo Repórter? De onde veio, o que eles comem, onde vivem, o que fazem? O seguro garantia... Quem contrata... Eu acho que o seguro fiança... mais eu falei que não é tão gente, né? Divulgado para a empresa, para a pessoa física já tem um certo nível de consciência. Tá mais no seguro garantia, o nível de consciência eu acho que é menor. E aí eu preciso que você explane aí um pouco... Tem várias modalidades. Eu costumo dizer, principalmente para os escritórios que eu atendo, meus clientes, a maneira mais fácil que eu entendi garantia, eu gosto de passar isso, é que o seguro garantia é um seguro de contrato. Claro, mais uma vez, tem uma série de modalidades. Mas tem seguro de carro, tem seguro de vida, tem um seguro de contrato. Esse é o seguro garantia.
Então, o que está no contrato? Alguma relação contratual. Pode ser um fornecimento, pode ser uma prestação de serviço, pode ser uma compra. E nessa relação contratual, alguém cede, alguém vende, alguém contrata para prestar e alguém vai fazer essa prestação. Alguém é o contratado para isso. E nesse arranjo, se vê uma necessidade de ter uma garantia. Para que esse serviço seja bem executado, para que os prazos sejam bem sejam acompanhados e concluídos. E aí é onde entra o seguro-garantia. Então, o contrato passa a ter uma apólice, dá mais uma segurança jurídica para esse contrato, né? Então, na minha visão, eu gosto de passar isso para as pessoas que estão tendo esse primeiro contato com seguro-garantia. Acho que esse é a essência do negócio e, mais uma vez, uma série de modalidades pode expandir esse conhecimento e esse entendimento. E, mais uma vez, eu acho que a Michelle não disse, né? Mas ela falou no começo a mesma coisa que eu falei. Eu gosto muito. Eu gosto Ela muito não falou o nome, né? Eu tenho certeza que é o Garantia. E é assim, cara. É meu preferido. Todo mundo eu achei gosta. perguntar o queridinho da... Todo da mundo Garantia. gosta, assim. Eu também, é o meu preferido. Trabalhei em outros ramos de seguro e eu não me vejo mais fora desse mercado. Tailon, assim, até para quem está assistindo, a gente entrar um pouquinho mais nesse detalhe, você consegue falar, ou a Michelle, alguns ramos, ou os principais ramos, segmentos, que buscam um contrato o seguro-garantia? Porque às vezes tem alguém assistindo que fala, pô, nunca ouvi isso no meu mercado. E tem, né? É que ele nunca ouviu, mas tem. Quais são os ramos que vocês podem trazer para ilustrar isso? Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas entenderem bem. Não, era... Não, pode cortar. Pode cortar todo mundo. Eu gosto de dar um exemplo. Imagina que o Rafael vai construir uma casa. Eu ia perguntar isso mesmo. O que acontece? Já está juntando dinheiro, bônus aqui, bônus ali. Dinheiro tá Rico. Bônus. O dinheiro tá vertendo, né? É. Vai construir uma casa. Ele colocou todo o dinheiro dele naquela construção. A gente sabe que essa é a realidade do brasileiro médio, Sim. né? Ou ele vai construir a sede da empresa dele, ou ele vai construir uma casa. Imaginar que você vai construir a sede da sua empresa e ali você colocou todo o seu dinheiro. O que te garante que aquela empreiteira que você contratou vai terminar a obra? Você vai me responder que é o contrato. Eu fiz um contrato com ele. Uhum. E aí eu vou te falar, e o Risco Brasil? Não, nem falando de Risco Brasil, né? Mas a gente no Covid própria pessoa. teve tantos exemplos disso. Né? É. Casos bem próximos, familiares meus, assim. Tava contratado e aí veio o Covid. Aí mudou de construção. completamente o preço do Completamente. material, mudou a mão de obra, Inflacionou. mudou. Acabou, assim, não teve como entregar aquele negócio. E aí? E aí, quando a gente fala em seguros, quando a gente fala de Risco Brasil, eu estou falando mais, não da forma como vocês olham em investimentos, mas de insegurança jurídica. Porque o que vai obrigá-lo a cumprir aquele contrato ainda é frágil, né? É frágil essa relação. O que te garante que aquela empreiteira vai terminar a construção da sede da sua empresa? Se ele não cumprir o contrato, você vai ter que brigar judicialmente com ele. Quando eu tenho uma apólice de seguro-garantia, a seguradora ela vai ou terminar aquela obra dentro do limite da sua apólice ou dar isso em dinheiro. Então, imagina que ela pode ou fazer uma retomada, né, colocar uma outra construtora para terminar aquela obra, ou ela vai te dar em dinheiro até o limite daquela obrigação. Você não ficou mais seguro agora? Com certeza. Ouvindo isso? E na verdade, minha próxima pergunta é só para empresa mesmo? Ou pessoa física também não pode contratar? É muito raro. O seguro-garantia ele nasceu para pessoa jurídica para cumprir obrigações entre empresas. Inclusive, o mais usual era no serviço público. Então, imagina que a prefeitura está lidando com dinheiro público, que é o dinheiro do público, né? Está lidando com um dinheiro que não é dela. Se uma empresa não termina aquele asfalto, não termina aquela estrada, quem vai ficar com esse prejuízo? Vai A ser sociedade ficaria, exatamente. Né? Por isso que ele precisa ter ali uma forma de travar esse prejuízo.
e aí tem o seguro-garantia. Por isso que ele é meu preferido. Assim, a gente está protegendo tanto o dinheiro público e muitas vezes a gente tem que imaginar assim, eu não estou protegendo o dinheiro público do governante, a gente está falando do dinheiro da sociedade. Quanto às obrigações entre privado e privado. Nós temos ali modalidades que são importantíssimas para uma empresa de médio porte, por exemplo, terminar um contrato com uma grande empresa como a Bosch. A Bosch subcontrata algumas empresas para entregar peças que ela faz. Estou dando o exemplo delas, mas nós temos Hyundai, Johnson. E aí ele vai fechar um contrato que muitas vezes é o contrato da vida daquela empresa de fornecimento. O que a Hyundai, a Bosch fazem? Eles adiantam um valor para cumprir aquele contrato. E mais uma vez, qual que é a segurança da empresa de colocar ali o dinheiro e aquele dinheiro ser utilizado no contrato? Para isso vem o seguro-garantia, que ele vai dizer que aquele dinheiro ele vai ser usado para aquele contrato. E se não for, a seguradora que vai cumprir aquela obrigação. Entendi. Traz bastante tranquilidade, principalmente na construção. Com certeza. Como o Rafa teve uma experiência familiar disso. E no seguro-garantia tem algumas modalidades, certo? Certo. Vamos começar pela licitante. A licitante, acho que a MITE iniciou, acho que eu trouxe a licitante para a gente falar um pouquinho, porque a essência do seguro-garantia foi justamente isso, atender órgãos públicos, né? Então, o órgão público contratar a iniciativa privada e aí ter uma segurança com o dinheiro do contribuinte. Então, o licitante passa muito por isso, onde há uma necessidade de um edital. Esse edital vão vir vários concorrentes, várias empresas vão se habilitar para prestar algum serviço para o órgão público. Geralmente, o órgão público vai exigir um seguro-garantia licitante para que, se essa empresa assuma o contrato, ganhe a licitação e deixe de assumir o contrato, e aí, mais uma vez, não prejudicando o contribuinte, a comunidade, a sociedade, pague uma indenização, no caso, através da seguradora. Então, esse é o raciocínio do seguro licitante. Em fase de licitação, os órgãos públicos podem exigir um seguro para as empresas que estão concorrendo àquela empreitada, por exemplo. A empresa que quer ganhar o contrato tem que já ter o seguro engatilhado. Todas elas que vão participar têm que ter. E ali a seguradora diz o seguinte, quando ela emite uma apólice para quem está participando desse bid, dessa licitação, dessa concorrência, né? Ela diz o seguinte, essa empresa XYZ, ela está capacitada para cumprir e participar desse contrato. Então, quando a seguradora está dando aval no bid, ela está analisando a segunda etapa, que é o cumprimento do contrato. Sim. E tem o seguro-garantia judicial. Como que é esse? São dois universos bem interessantes, né? Aqui a gente está falando do cumprimento de uma obrigação pública, né? Então, estou falando que a empresa que se comprometeu, que está participando ali, vai entregar e depois como ela vai performar o contrato, né? Que é a licitação e depois performance. E ali eu estou falando agora de uma obrigação que eu tenho num processo judicial. Que empresa hoje... E ali a gente vai falar bastante de indústria, né? Empresa hoje não tem discussão de imposto. Aham. Que empresa não tem? A grande maioria tem. E ali não importa se você recolheu a mais, a menos, é mais difícil, mas às vezes você recolheu a menos, às vezes você recolheu a mais e quer resolver isso. Às vezes você foi notificado de um imposto que você entende que não é devido e vai ser notificado dessa mesma forma. Nessas discussões, ao invés de você colocar um dinheiro ali para continuar falando, usando aqui o termo mais fácil que a gente tenha para entender. Então, para eu discutir, para assistir o jogo, muitas vezes eu tenho que comprar o ingresso. Então, para eu continuar discutindo sobre aquela obrigação, eu tenho que colocar dinheiro no processo para garantir o processo. Tá bom? E aí, meus amigos advogados que estão ouvindo, eu tô com uma licença poética aqui para a gente falar o mais simples possível, tá? Ao invés de colocar o dinheiro ali, ele vai contratar uma apólice de seguro
Essa apólice de seguro, ela vai garantir o processo até o final da discussão. Então, imagina que desde o começo do processo até antes do trânsito em julgado, e trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, do começo do processo até o trânsito em julgado, antes do trânsito em julgado, eu posso colocar, ao invés de dinheiro, uma apólice de seguros para garantir aquela obrigação. O que faz isso de diferença numa empresa, no dia a dia? Só para a gente entender, a gente está falando daquele dinheiro que ele vai ser retido pela justiça, vai ser bloqueado enquanto aquela discussão não está terminada. Ele pode ser bloqueado ou a empresa depositou antes do bloqueio para discutir. Imagina que a empresa quer discutir aquele imposto. Então ainda não teve o bloqueio. Mas ela precisa já depositar dispor do valor. Exatamente. Mesmo que ela tenha que discutir aquilo. É isso. E aquele dinheiro faz uma falta. Ainda mais quando ela acha que ela não deve, aquele imposto não estava programado. Exatamente. É. É aquela máxima que a gente falou lá do dinheiro fazer dinheiro, ao invés do dinheiro ficar lá travado e parado. Porque a gente tem uma dificuldade a mais quando eu falo de judicial. E aqui a gente está falando de execução fiscal, discussão de imposto, mas nós temos isso no trabalhista também. Em discussões trabalhistas também cabe o seguro garantia. Eu tenho certeza que existem opções de investimento muito mais interessantes que pagam o prêmio do seguro do que eu deixar o dinheiro no depósito judicial. E aí tem uma outra questão. Vamos falar que aquela empresa ganhou aquele processo, ganhou aquela discussão, parte dela ou integralmente, e ela tem que levantar aquele valor. Levantar o valor, quando a gente fala, é pegar de volta o depósito judicial, tá? Isso pode demorar bastante tempo. E aí muita gente vai me falar assim, Michele, mas aí o alvará sai para você retirar o dinheiro em 60, em 90 dias. Depende de onde, né? São Paulo, você tem um período muito maior, e aí Mato Grosso é outro. Por que você vai deixar o dinheiro parado esse tempo todo? Pode ser a diferença entre viver ou morrer. Porque, Michele, você comentou que é fato, né? Ele vai ter opções melhores investindo e ganhando rentabilidade do que deixando esse depósito lá feito para o juiz, lá no juiz para. Se até eu que não entendo nada de investimento sei disso, imagina para quem está na administração de uma empresa no dia a dia. Não, tem muitas opções boas. Mas eu acho que tem um outro lado, que é o bem social que faz para as empresas que estão sem caixa para investir, e não é porque ela está ruim. Ela está num momento de crescimento tão grande que aportar dinheiro no negócio dela faz muito mais sentido, porque a margem é muito maior que qualquer investimento. Isso pode travar o crescimento. Se ele tiver que fazer um depósito já do caixa, vai comprar matéria-prima, enfim, é um problema de crescimento. É um problema ainda maior quando não é crescimento, não tem para investir e é o caixa que gira para pagar a folha. Aí, é a função social do seguro, né? É um bem social danado o seguro garantia para essas discussões, né? Porque você consegue continuar operando e depois pode negociar, parcelar, enfim, se tiver que pagar. Mas não para a empresa e sonho de muitas pessoas. Né? E a empresa que ela já está com aquele depósito, ela pode contratar o seguro depois e substituir? Pode. Também pode. Acho que a Michele vai conseguir até explicar um pouco melhor. Alguns tribunais de justiça de algum estado ou outro, um vai ter mais facilidade que o outro. Ainda não é tão uniforme quanto a aceitação primária da disposição da apólice. Antes do depósito. Antes do depósito. E tem uma coisa também importante. A gente está falando do garantia judicial tradicional, mas também temos o garantia judicial recursal, que a gente está falando. Os próprios recursos que a gente precisa interpor para continuar numa ação, debater uma ação, tem os seus custos. Né? Vamos girar de 14 a 22, 24 mil. Acho que mais ou menos esses valores já atualizados. Imagina centenas ou até milhares de processos judiciais. 14 mil reais já não é uma quantia pequena. Ainda mais multiplicado, né? Dependendo da qualidade, da quantidade de demanda judicial que uma empresa tem. Então, também, o depósito recursal já vai trazer essa segurança financeira para a empresa, porque esse dinheiro também fica depositado. E aí sim, só ali no final do trânsito julgado, ele tendo a efetividade desse recurso, ele vai conseguir retomar ali o que ele pagou. E são apólices baratas, tá? Como a gente estava falando, às vezes em alguns meses
Não vou me meter aqui no ambiente de vocês. Num CDB, bem tradicional, 100% de CDI, já paga esse prêmio de seguro. Então, vale muito a pena, sim, para as empresas de todos os tamanhos. É legal isso, porque quem está assistindo a gente, ele já tem alguma ação lá e fez o depósito, não são todos no aceito, mas ele pode tentar ver se ele consegue fazer essa troca do depósito para o seguro garantia e ter esse valor de volta e pôr no negócio dele, certo? É isso? É exatamente isso. E o que o Tailon comentou, que é do depósito recursal, ele acontece nas trabalhistas. E é um instrumento muito interessante. Gosto de contar isso para as pessoas entenderem que não é solto, não é à toa, aleatório. Para que existe o depósito recursal? E aí eu não estou falando da pólice de seguro, estou falando do recursal mesmo. Pensa que a gente tinha um excesso de recursos dentro dos processos e eles demoravam muitos anos, 10 anos. Era o usual. Para qualquer decisão interlocutória, e aí decisões no meio do processo, tinha um recurso. O que começou a acontecer, e tem um porquê, uma lei atrás disso. Toda vez que vai recorrer na trabalhista, você paga uma taxa, que é o depósito recursal, depósito para recorrer. E esse dinheiro vai ficando no processo para depois ele ser contabilizado no caso de condenação ou não. Então, toda vez que eu vou recorrer de alguma decisão que eu não concordo ou de alguma questão no processo, eu tenho que pagar uma taxa por aquele recurso. E assim eu evito recursos que a gente chama de meramente protelatórios. São recursos só para demorar o processo. Evita bastante, de verdade, porque eu tenho que desembolsar um dinheiro para colocar nisso. Existe um seguro, porque muitas empresas não querem meramente protelar. Nós estamos falando de empresas, às vezes, de call center, por exemplo, que tem um movimento muito grande de funcionários, indústrias muito grandes. E, às vezes, ele precisa recorrer. Ao invés dele colocar aquele valor do recurso, que é um valor pequeno no dia a dia, mas que no montante fica muito grande, eu posso contratar uma apólice de seguro para ele. E qual a grande sacada? Essa apólice, na hora que eu vou emitir, ela pede exatamente as mesmas informações do depósito que eu ia fazer. Então, é uma apólice que você emite muito rápido, muitas vezes na mesma hora. Ela sai num valor muito pequeno, é uma tabelinha ali de acordo com o crédito da empresa e emite na hora. Na Potencial, por exemplo, você chega no portal, coloca as informações ali, ele já te dá o custo e emite a apólice na hora. Então, o mesmo estagiário lá do seu jurídico que ia fazer o depósito recursal, ele pode emitir aquela apólice e você colocar um valor muito menor do que ia colocar. A empresa ficou claro? Para mim ficou claro. Ficou bastante claro. Para mim também ficou claro. A empresa precisa ser cliente XP Empresas, nesse caso? Ela, para fazer com a gente, ela é um cliente XP. Ela pode ser um cliente que está chegando, por exemplo, e a gente vai cadastrar, vocês vão abrir a conta dele. E nós cadastramos na seguradora. A seguradora vai fazer uma análise do crédito dele e deixar aquele crédito liberado para ele ir metindo conforme ele for precisando. Show. Eu tinha ainda uma pergunta do Então assunto vai. anterior. É com você. A gente estava falando sobre você substituir aquele depósito em garantia, né, pelo seguro, o seguro garantia. E aí eu já vi casos aqui dentro de que o cliente já sabe que ele precisa fazer o depósito, ele tem alguns dias de antecedência, ou não sei se semanas, meses, depende muito, né, acho que do processo. E o cliente começa a fazer essa cotação, mas nem todas as coisas, nem toda a informação ele tem de pronto, às vezes ele tem que levantar uma documentação, então é sempre importante se antecipar, né, não deixar para a última hora, né? O cliente ele precisa já ter ciência do valor de condenação. Então, ele já foi condenado, não está transitado e julgado. Ele tem espaço para recorrer, mas ele já foi condenado. Na Potencial, a gente tem uma ficha bem simples, de pouco preenchimento, que o advogado do cliente sempre vai preencher, porque ela é muito tranquila. E ela vai dar, basicamente, algumas instruções. Linha de defesa, qual que é a probabilidade de êxito dessa causa, o valor da causa atualizada, o valor da garantia. Geralmente, as garantias judiciais são acrescidas de 30%.
Então, se o valor da casa é 100 Do mil... valor da causa, né? A garantia... A gente não está falando da recursal, tá? Se o valor da casa é 100 mil, a garantia ele vai gerar em torno de 130 mil, né? Então, tem uma lei que diz sobre isso. Então, é uma cotação muito tranquila, tá? É uma cotação muito tranquila, a essência é muito tranquila. E, mais uma vez, como todo seguro garantia, é análise de crédito, a situação financeira. Então, o risco é bem importante a gente avaliar também. A gente vai avaliar a essência da causa, principalmente vendo a linha de defesa, a probabilidade de êxito, né? Então, essa causa é viável, qual que é a probabilidade de houver um sinistro, né? Dele perder esses recursos e realmente for condenado. Mas, em tese, a análise de crédito é a mais importante. É um seguro muito pacificado, né, Mijá? Tem toda uma estrutura, tem toda uma consolidação dentro do mercado, então não tem segredo, assim. Quem nunca experimentou, advogado, time financeiro das empresas, quando experimentar, acaba não querendo saber mais, como o amigo acabou de falar. Poxa, em vez de pôr, às vezes, 2, 3 pessoas, até mais, dependendo da quantidade, de estagiários ou até de advogados da área jurídica da empresa ou de um terceirizado, para fazer o mesmo processo e trabalho do depósito. Talvez uma ali, área né? administrativa faria, uma área de seguros dentro da empresa faria só nas emissões ali e transmitindo ali para o time jurídico e dar mais esse conforto. Para as duas áreas, né? Tanto para o jurídico, que ele vai trabalhar de uma forma mais tranquila, com espaço para debater, quanto para a área financeira da empresa, que é fundamental ter esse fôlego. Show de bola, olha, te falar que a aula tá boa pra caramba. E quem está assistindo é legal que está ouvindo sem ninguém vender para ele, né? Ele está aprendendo a essência do negócio. E uma coisa que a Michelle comentou e você agora falou que é muito tranquilo algumas vezes, é importante para quem está assistindo entender que é tranquilo mesmo. Porque às vezes a gente não avança por achar que existe uma complexidade, né? Vou dar um exemplo. Nem tenta, né? Nem tenta. Eu vou dar um exemplo. Você vai na pizzaria, Tylon, pela primeira vez. E chega lá, o cara te dá um cardápio com 400 pizzas diferentes. Aí, o que acontece normalmente, lógico que não tem isso, mas quando é muito, você olha e fala, caramba, tem tudo isso daqui para olhar? Dá de marguerita que eu estou acostumado a comer. Você vai daquilo que porque você não vai perder tanto tempo olhando, né? Faz o que já sabe. Né? Porque quando é complexo, a gente dá um passo atrás. E um empresário pode ter tanta coisa para fazer, é tanta coisa, que ele entendendo que tem uma seguradora forte, tem uma casa como a XP, tem um time como o da Farol, e ele tem ali uma facilidade, uma agilidade no processo, é só levantar a mão e falar quero conhecer, que ele vai conseguir navegar por esse universo, proteger o seu negócio e navegar com bastante calma, sem grandes tempestades, né? Com certeza, e principalmente porque é o casamento perfeito, né? XP, a seguradora, potencial, o escritório, no caso a Farol. Então, a gente faz toda a esteira para o cliente. Então, o cliente ele vai apreciar a pólice, vai levar para consulta, se for o caso, vai mandar emitir. Então, não é um seguro que tem as suas particularidades de emissões na ponta, super rápida, principalmente depois do cadastro da empresa. Então, a empresa ela tem que estar cadastrada para ter esse tipo de emissão mais rápida. Eu sempre costumo dizer isso. A primeira demanda é um pouquinho mais demorada. As outras é de olho fechado. Tendo limite pré-aprovado, você vai conseguir fazer as emissões com muita tranquilidade. Então, não é um seguro que a gente tem uma simulação, por exemplo. Então, a gente vai passar por uma análise de crédito, a gente vai dar uma taxa para ele, mas depois disso, não tem segredo, é bem tranquilo. Pô, legal. Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, não sei o que você está programado aí, Rafa, sobre o RC. Porque o RC, ele é conhecido em alguns ramos. Eu queria ver com vocês quais os ramos, né, tradicionais, da médico, dentista, mas quais ramos mais. O que ele protege, o RC? Porque o RC, ele serve tanto... nós falamos do seguro garantia, né, que às vezes empresas grandes podem ter também. Mas o RC, acho que como fiança, empresas pequenas ou um autônomo ali consegue ter e proteger a sua carreira, o seu negócio, né, e a sua construção ali de patrimônio. Para mim, a maior visão que a gente tem, quando fala de RC, colocaria meu olhar, em primeiro lugar, no RC profissional, de quem precisa estar protegido na ponta do dia a dia. Então, médicos,
dentistas, contadores, advogados. Contadores eu nunca tinha pensado. É interessantíssimo, contadores. E a solução ela é bem completa, por quê? Imagina que eu sou advogada, não vamos falar de novo quantos anos, né? Aqueles muitos anos lá. 8 anos. Eu estou atendendo um cliente e aí esse cliente ele tem uma queixa. Vamos falar contra um advogado, não vamos falar da categoria. Contra um médico. Foi atendido numa clínica, ele tem uma queixa grave e ali nós estamos falando que ele procurou o auxílio de um advogado para tratar aqui. Eu, como advogada, eu vou acionar tanto o médico na pessoa física quanto a clínica que ele está, ou o hospital. E nós temos produto para esse médico que está sendo acionado e que é o nosso cliente, quanto a clínica. É uma solução completa. Então, eu não vou deixar desassistido no caso de dano comprovado. Nem a clínica, nem o médico. Agora, só o médico pode contratar ou só a clínica? Nós estamos dando uma gama enorme de proteção. Dentistas que hoje atendem, principalmente na área de estética. Se a gente parar para conversar aqui nos clientes que vocês atendem aí no dia a dia, clientes investidores, vão dar vários dentistas. Sim. A gente vai ter vários contadores. Imagina quanto uma decisão, uma questão de um imposto que alguém deixou de pagar porque não recebeu a guia. Já pararam para pensar? Quantos casos a gente tem assim? Funcionário colocou dentro da gaveta e não enviou para a empresa que tinha que pagar. A falha humana. Exato. Ainda que o escritório é legal, o processo é legal, mas o dono do escritório precisa de gente. Às vezes esbarrou nas férias da pessoa. Quanto isso acontece? Acontece muito. Quanto mais a gente cercar esses possíveis problemas, mais protegido a gente vai estar numa fração do custo que o dano vai causar. Sim. Imagina que a minha obrigação, e a gente sempre escuta, nossa, mas eu sou médico há 15 anos, nunca precisei passar. E aí ele vai ter uma ação judicial ali de 1 milhão, 1,5 milhão, como é que vai fazer? Sendo que ele podia ter uma apólice de seguros para proteger, para ter o auxílio jurídico que ele tem com uma apólice de seguros. Essa é a nossa intenção, assim, é cercar os riscos. Sim. Então, vamos cercar os riscos nas suas obrigações e por uma fração de quanto eu teria que pagar no caso de um dano maior, eu pago uma apólice de seguros. Quando o pessoal fala que seguro é caro... Caro é não ter, né? Gostei dessa. A que eu uso é que o seguro é caro antes do sinistro. Depois do sinistro aí ficou barato, né? Caro então não tem como não ter. É isso. Então, esse seguro que eu dei de exemplo do RC para dentista, ela estava muito aflita para fazer logo, porque uma outra dentista da clínica em que elas dividem lá estava passando por uma situação dessa e uma possível indenização de R$500 mil. E um alerta que fica é porque assim, nós temos também a área de seguros. E já alguns casos, que a pessoa, principalmente seguro mais da pessoa física, o seguro residencial, faz depois que roubar a casa. O seguro de carro já está na cultura, né? Uhum. Mas nós Mais ou temos menos. casos... Você sabia que 7 a cada 10 carros no Brasil não tem seguro. E essa estatística, ela se repete todos os anos. É assustador isso. Eu acho que quando olha 7 Brasil, a cada 10... você pega, às vezes, algumas regiões Exato. que não tem tanto fora do eixo perigo. Rio-São Paulo. Então agora... 7 olhando para cá... 7 a cada 10. É muita coisa. Mas ainda são 30%, né? Agora vai pensar quantas pessoas têm seguro residencial. Menos ainda. Menos ainda. E assim, né? Residencial, potencial também comercializa, tá? A gente está vendo muito evento climático. Sul do país a gente vê. São Paulo, anteontem praticamente. Então, nossa, é verdade. Cada vez mais. Para quem não sabe, né, que a gente está sendo assistido em outro momento. As chuvas aí de São Paulo, uma tempestade, parece que o furacão Milton passou por aqui. Na verdade foi uma ventania, né? 1,5 milhão de pessoas ficaram sem luz. Exato.
De repente, então o seguro residencial também cobre esse tipo de coisa? Você tendo as coberturas, né? O seguro residencial é feito de coberturas, né? Então você tendo as suas coberturas, às vezes uma casa, um destelhamento, quebra de vidros, os próprios danos elétricos. Hoje a cobertura mais acionada em qualquer seguradora, assim, ó, de olho fechado, eu vou esse palpite que é de verdade, é danos elétricos. Né? Então, qualquer curto-circuito, uma geladeira, um televisor, e assim, é o seu patrimônio, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente está falando de patrimônio. Você tem que zelar pelo seu patrimônio e o seguro é justamente para isso. Né? Então, zelar o patrimônio é muito importante. Vamos fazer um gancho aqui, que é interessante que você falou sobre o que aconteceu em São Paulo. A concessionária, que a gente não vai falar o nome, a concessionária que está passando por essa questão, ela teve que entregar um seguro-garantia de que ela ia cumprir o contrato. Um dos cumprimentos do contrato, dos requisitos, é sobre o tempo que fica parado esse fornecimento. É uma das cláusulas. Então, se ele deixar de cumprir o fornecimento por mais tempo do que está previsto ali no contrato, não tiver uma justificativa plausível, o seguro-garantia vai indenizar. E ele indeniza a prefeitura? Ele vai indenizar quem for o concedente, o poder concedente. Nesse caso, eu não sei se eu acredito que seja o Estado. Mas olha o que nós falamos do seguro-garantia na prática. Sim, um exemplo. Então, foi um seguro de performance, de que ele ia cumprir, ou um seguro de concessão, eu não sei qual foi o utilizado ali. Mas só para a gente entender que essa concessionária de energia entregou ou um seguro ou um tipo de garantidor de que ela ia cumprir, ela ia performar o contrato que ela estava assinando. Então, ela entregou um lá de licitação, como nós falamos. Ela ganhou, e aí ela entregou um seguro que ela ia performar aquele contrato. Ela deixando de cumprir por um tempo, além do justificável e do determinado, ela não pagando, a seguradora entra cumprindo a indenização. Fica bem claro, assim, né? Olha, o papo tá bom pra caramba. Eu tinha mais umas perguntas, mas nosso tempo tá encerrando. Quero saber se o Rafa tem alguma pergunta a mais. Nada. Consideração. Aprendeu? Aprendi pra caramba. Muito obrigado aí, turma, porque isso aqui é ouro. Na verdade, a gente tem muitos clientes, né, que vão vindo à mente também, né, enquanto a gente conversa sobre o produto. Então, amigos, clientes, né, advogados, dentistas, os médicos, aí as empresas, né, clientes nossos que são fornecedores aí em licitações, né, para o poder público, todos esses têm valor para extrair desse episódio. Então, achei fantástico. A gente vai ter uma solução para cada um deles. Aí, coisa boa. Essa é a ideia mesmo. E principalmente desenvolver negócios de forma saudável, orgânica, né? Acho que é muito essa essência também do garantia. Para uma sociedade, para os negócios crescerem de uma forma mais segura também. Então, a gente for pegar o exemplo do mercado de garantia fora do país, que é bem grande, o Brasil vai caminhar, assim como outros ramos, o Brasil vai caminhar aí para esse mercado, para esse tamanho, e isso daí só uma pessoa vai ganhar. Na verdade, a gente vai ganhar como população, como comunidade. Né? Então, novos negócios vão surgir, todo mundo tem novas empresas vão surgir com mais qualidade, com melhor prestação de serviço. Legal. Michele, suas considerações finais? A XP está investindo muito em seguros para empresas. A gente tem feito mudanças em tecnologia, investido bastante, estudado produtos que os clientes da XP mais precisam, o que a gente pode trazer de solução em questões financeiras, em seguros para empresas, em proteção para o patrimônio dos nossos clientes. Então, esse ano de 2024 e agora 2025, o foco em seguros para empresas está muito, muito forte na XP. A gente tem um time preparado para atender as empresas, os nossos clientes. A gente quer receber vocês lá. Então, cliente que quiser conhecer, quer conversar, chama o pessoal da Farol, vai até a XP, a gente tem muita coisa para falar. E o nosso investimento tem sido muito forte. Ter bons parceiros, boas seguradoras de confiança, para levar o DNA e esse universo XP também em seguros. Show de bola.
Obrigado, Michele. Obrigado, Tylon. Tylon, mais alguma consideração? Estou à disposição, o potencial está à disposição de vocês também. A gente é muito grato ter a parceria da XP, de todos os escritórios. A gente acha que é um negócio que é a cara de vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quem agradece é a gente está nessa empreitada de levar educação financeira, de levar informação, porque acreditamos que a educação é o que transforma e é isso que vai ajudar as pessoas, a sociedade e o país. Então, se cada um fazer a sua parte, a gente está aqui imbuído na nossa, né? Obrigado por virem. Rafael? Só agradecer aí, Michele, Tylon, foi um prazer receber vocês aqui na nossa casa. E a gente vai checar aqui se a gente tem os contratos e os seguros adequados no aluguel. Já manda mensagem para o Juliano aí. Mandar aqui para o nosso financeiro. Poxa, tem algum tipo de maneira de contatar vocês? Somente através do assessor, através da assessoria Farol? É isso? Isso. Procure o seu assessor. Seu assessor já vai estar bem orientado. Ele tem especialistas que trabalham aqui com a Farol. No segmento empresas mesmo. Exatamente. XP Empresas tem uma gama enorme de especialistas em cada uma das necessidades da empresa, inclusive em seguros. E pode procurar seu assessor. Fala com ele o que está acontecendo, qual a sua ideia. Muitas vezes você não sabe qual tipo de seguro, mas eu quero falar de seguros aqui para minha empresa. E a gente vai entrar e vai conversar. É isso aí. Perfeito. Obrigado para quem está assistindo a gente. Inscreva-se no nosso canal aí, @farolcast no YouTube. Você também pode ouvir esse episódio no Spotify e quem sabe, né, futuramente em novos podcasts, né, ou plataformas de podcast, né? É isso aí. E se você tem algum tema que você acha interessante, que você quer conhecer mais, esse podcast é para você. Então manda para a gente, vai ser um prazer gravar um episódio do tema que você tem interesse, daquilo que a gente trata aqui. Para finalizar, eu vou trazer alguns pontos que o Tylon e a Michele trouxe. Fiança compromete a linha de crédito bancária, tem concentração de risco, somente critérios econômicos e financeiros. Caução, depósito real, comprometimento do teu fluxo de caixa. Seguro garantia, critérios econômicos e financeiros, diluição de risco, menor taxa. Fale com a gente, foi um prazer ficar com você até agora. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!